Olá, muito boa tarde a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula exclusiva aqui da Editora Contracorrente. Meu nome é Natália França, sou também autora aqui da editora, doutoranda em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, e estou extremamente honrada, não só de ver meu livro também figurando aqui na mesma prateleira de tantas obras magistrais como a que vamos debater hoje, mas também poder mediar a conversa de hoje entre três professores que admiro muito, nos quais muito me inspiro, e não é de hoje. Hoje, então, nós estamos aqui para a aula exclusiva da obra A Teoria da Derivação do Estado e do Direito, na pré-venda, para quem adquiriu na pré-venda, de autoria do professor Camilo das Caldas, que realizou pós-doutorado pela Universidade de Coimbra em Democracia e Direitos Humanos, que é doutor em Filosofia e Teoria Geral de Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também graduado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, bacharel em Filosofia pela FEFELESH da USP, professor de mestrado da IPD, da São Judas, dentre outras centenas de pesquisas e feitos acadêmicos que todos podem imaginar, que é impossível de narrar aqui sem a gente perder uns 3 dias. E também aqui conosco nós temos professores Silvio Luiz de Almeida, que também é doutor em Filosofia e Teoria Geral de Direito pela USP, mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, também bacharel pelo Mackenzie, e graduado em Filosofia pela USP, concluiu pós-doutorado aí pela Faculdade de Direito da USP, professor da graduação e da pós-estrito sensu, do programa de pós-graduação lá do Mackenzie, também é autor de tantas obras jurídicas, artista de assim, de não da nossa televisão brasileira, porque o que dá sempre bastante orgulho e admiração, mais ainda pelo professor Silvio. E também professor Alisson Mascaro, que também é livre-docente em Filosofia e Teoria Geral de Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Filosofia e Teoria Geral de Direito também pela USP, professor de vários cursos de graduação e pós pelo Brasil, inclusive foi professor do professor Camilo no Mackenzie, é o que pude depreender aí do nosso prefácio do livro, escrito pelo professor Alisson, e também autor de diversas obras e outras centenas de feitos acadêmicos. Enfim, são três professores gigantescos e muito importantes aqui do nosso país, vamos dizer assim. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Menciono brevemente aqui aos senhores que essa obra, a Teoria da Derivação do Estado de Direito do Professor, é extremamente importante e obrigatória para aqueles que estudam e pesquisam a relação entre direito e Estado, sobretudo sob essa perspectiva crítica. Me alegra também porque nós temos acesso a um texto de tão boa qualidade, um pensador contemporâneo, um pensador didático, e isso é o que a gente, enquanto pesquisador, mais quer na vida, uma pessoa que explique com essa didática que faz o professor Camilo, crítico, progressista, brasileiro, né, o que nos dá bastante orgulho também. O professor Camilo magistralmente faz aquilo que todo pesquisador reza para que aconteça em todos os campos de pesquisa que atua, né, que é uma explicação sistematizada, rica, bem investigada, clara sobre o tema, e nesse caso é o tema da teoria da derivação. Lógico que ele vai além do, como explicou o professor Alisson no prefácio, vai além dos clássicos alemães, enfrenta também ponto a ponto da teoria, toma partido com uma fundamentação precisa sobre a forma política estatal enquanto derivada do capitalismo, enfim. Vou parar eu de falar aqui, porque eu não sou a debatedora, estou aqui na figura de mediadora antes que Fabi e Fernando briguem comigo. Natália, contenha-se. Então, a gente começa aqui a nossa aula exclusiva com a exposição inicial do professor Camilo, em torno aí de 25 minutos. Professor, a palavra está com o senhor. Perfeito, Natália. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui com vocês e com aqueles que assistem esse vídeo. E fazer um agradecimento à editora Contracorrente pela organização do evento, o lançamento do livro, um agradecimento ao Rafael Valim, ao Fernando Pereira, toda a equipe da editora que trabalhou arduamente para que chegássemos ao lançamento dessa nova edição da obra A Teoria da Derivação do Estado e do Direito. E hoje uma alegria particular, maior, porque tenho aqui, junto de mim também, meu querido amigo, já de longa data, o professor Silvio Luiz de Almeida, que me honra com a sua presença, possibilitando esse encontro, essa troca de conhecimentos. Infelizmente, nos últimos tempos, apenas à distância, mas sempre unidos pelos mesmos ideais, pela amizade e por um ideal conjunto que é a luta por um mundo mais justo, mais igualitário. E, claro, também a alegria muito grande de poder contar com a presença do meu sempre mestre, professor Alisson Leandro Mascaro, que também abrilhanta demais a data de hoje, estando aqui presente para falar sobre esse tema que reputo de tanta importância. Vou, inclusive, na exposição do livro, falar novamente a respeito do professor Alisson, porque acredito que
essa obra não seria possível sem a presença, o trabalho, a orientação que ele tem me dado ao longo da vida. Então, eu vou falar um pouco a respeito dessa obra, mas o falar sobre ela é também falar um pouco a respeito de mim e das pessoas que estiveram comigo nessa jornada. Eu acredito que essa exposição ela serve, sobretudo, para provocar as pessoas a conhecerem mais a respeito desse tema e desse texto, porque, evidentemente, em poucos minutos aqui, não vou ser capaz de explicar tudo que está lá contido no livro. O objetivo do vídeo aqui é mais instigar mesmo as pessoas a quererem conhecer. Eu não acredito naqueles livros filósofos em 90 minutos e não vai ser teoria da derivação em 25. Então, vamos apenas aqui poder incitar as pessoas a querer conhecer mais a respeito desse texto. E trata-se de uma obra que foi produzida a partir de uma pesquisa que eu fiz no meu doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia e Teoria Geral do Direito, na USP. E essa pesquisa foi uma pesquisa de muitos anos e uma pesquisa inédita no Brasil, um tema que até então ninguém havia pesquisado sobre a teoria da derivação do Estado do Direito. Sendo mais preciso, não é que o tema nunca havia sido pesquisado. Ele nunca havia sido pesquisado dentro da área do direito propriamente, e eu vou até explicar por quê, e não havia um estudo sistemático como esse que eu fiz. Então, já haviam artigos, evidentemente, sobre esse tema, pessoas que pesquisaram anteriormente, e essas pesquisas anteriores, obviamente, foram muito valiosas para construir o meu trabalho. Não existe nenhum trabalho filosófico, acadêmico, que surja a partir do seu próprio autor, e não é diferente do meu caso, e, portanto, agradeço a todos aqueles que contribuíram com pesquisas prévias, mas, de fato, eu procurei produzir um resultado inédito a respeito disso aqui no Brasil, já que na Europa esse é um tema muito mais estudado, debatido, e, inclusive, originalmente se fala mais em debate da derivação do Estado, que é propriamente a expressão que dá origem ao meu livro, mas eu faço aqui uma ampliação, falando sobre Estado e Direito, e há uma justificativa, vou até explicar aqui, e também eu falo de uma teoria, porque existe um fundo comum entre as várias pessoas que debatem esse tema, como que Estado, e no caso de alguns autores de direito, são formas derivadas das relações sociais que surgem no capitalismo. Essa é a tese central da obra. E, portanto, vários autores debateram sobre isso, e aí eu apresento um livro nessa forma de a teoria da derivação do Estado e do direito. Então, como eu disse, é o produto de uma pesquisa de muito tempo, de muitos anos, que, inclusive, me fez ter que buscar algumas fontes que não estavam acessíveis aqui no Brasil. Em parte, eu consegui isso adquirindo essas obras do exterior para cá, mas eram obras que não existiam nas bibliotecas aqui do Brasil. E mesmo uma parte dessa bibliografia não constava para ser adquirida pela internet, ou baixada, ou coisa do gênero, né? E o que me levou, inclusive, a ir até a Alemanha para buscar textos originais que fazem parte desse debate. Ou seja, todo o material que eu apresento aqui, ele foi pesquisado em fontes primárias e, portanto, tudo que eu trago, ele conseguiu ser visto no seu original para que, de maneira mais fidedigna possível, esses resultados pudessem ser apresentados. Já que existe uma obra bastante importante sobre esse tema, que é o State and Capital, do Holloway e Picciotto, que participam do debate, é uma obra muito importante, aliás, tão importante que recentemente foi traduzida para o espanhol pela editora Herramienta, está até disponível gratuitamente, mostrando, inclusive, como esse debate mantém uma atualidade, já que essa obra já data, salvo engano, da década de 70, o State and Capital, e, portanto, houve uma tradução recente mostrando que há um predomínio desse debate, desse tema, até hoje na atualidade. Já que, infelizmente, a explicação a respeito da origem, da dinâmica, do funcionamento do Estado e do direito, pasmem, é um tema muito mal compreendido pelos profissionais do direito
e de fora do direito. Se fosse feita uma enquete para quem é formado em direito, para ele explicar sobre a origem, a função, a dinâmica de funcionamento do Estado do direito, em geral, as explicações elas são ora muito simplistas ou ora muito idealizadas. E, portanto, o que esse livro procura mostrar é, de uma maneira diferente, mas muito bem fundamentada, quais são as razões que levaram ao surgimento do Estado, e, em particular, do Estado de Direito. E aqui vai um dos pontos fundamentais, é dizer que parte dos autores que debatem esse tema mostram que é impossível compreender o surgimento do Estado sem que a gente também compreenda o surgimento do direito. Eu me lembro lá no tempo de graduação, quando entrei para uma aula de filosofia na Universidade Mackenzie, e aquela aula ela mudou definitivamente a minha vida, porque foi uma aula feita com o professor Alisson Mascaro. Eu entrei e ele apresentou uma visão completamente diferente daquela que até então estava aprendendo nas faculdades de Direito. Não foi impactante apenas para mim, mas todos aqueles que acompanhavam aquela aula, assim como hoje milhares, dezenas de milhares de pessoas se veem impactadas pelas ideias do professor, que consegue de uma maneira muito consistente mostrar exatamente isso. E aquela época, ele praticamente desbravando essa frente e esse estudo, me apresentou uma visão bastante diferente e junto, já estamos aí caminhando há quase 20 anos, pesquisando a respeito desse tema. E a obra agora em questão é produto justamente dessa nossa convivência e dessa pesquisa comum de vários temas, tanto que o professor Alisson Mascaro tem a obra que eu reputo a mais importante obra sobre teoria do Estado, que é Estado e Forma Política, no qual ele evidencia exatamente isso que eu digo aqui. Quem quer entender o que é o Estado, precisa entender que Estado, modernamente, é sempre Estado de Direito. E ele o é por razões, como eu disse, que muitas pessoas desconhecem, e é o que eu procuro explicar nessa obra. Ou seja, mostrar como a forma jurídica e como a forma estatal são derivações das relações sociais que se desenvolvem no interior do capitalismo. Ou seja, toda a forma política e jurídica que existia antes do capitalismo não é igual àquela que existe após o capitalismo. E isso talvez seja uma questão muito difícil de ser entendida por algumas pessoas, já que as pessoas pensam, bom, mas tinha regra lá na antiguidade, mas tinha poder político na antiguidade, então tinha Estado de Direito na antiguidade. Não. Esse é o erro teórico muito comum, que eu diria que grande parte de juristas e grande parte de cientistas políticos incorrem. Porque justamente, inclusive, no debate da derivação do Estado, fica evidente como alguns desses debatedores tinham uma certa dificuldade para dar uma melhor explicação a respeito do Estado, porque faltava justamente essa perna jurídica, essa compreensão do que é o direito e qual é o papel que ele joga no interior do capitalismo e do próprio desenvolvimento do Estado. Então, eu aponto isso no livro, que vários autores tentaram fazer uma teoria, fazer um ensaio a respeito de como é que o capitalismo está relacionado com o desenvolvimento do Estado, e aqueles que tiveram melhor êxito foram aqueles que conseguiram aliar um estudo do Estado com um estudo do direito. Aqui, claro, eu não tenho como reproduzir os argumentos, porque é algo feito no nível de detalhe muito grande dentro da obra, mas eu destaco, inclusive, um autor em particular, que é o Joachim Hirsch, que tem um livro muito interessante, Teoria Materialista do Estado, no qual, inclusive, eu evidencio como ele, após adquirir um aporte de teoria jurídica para si, a partir de um autor muito importante, que é também muito estudado pelo professor Silvio, pelo professor Alisson Mascaro, que é Pachucanes, ele consegue renovar a sua teoria e dar um avanço nos pontos em que a sua teoria ainda não estava, vamos dizer, no seu melhor estado. Tanto que no interior do debate existem críticas feitas entre os próprios autores. Então, os autores dizendo, olha, fulano escreveu um artigo, mas ele não é tão consistente por causa disso, por causa daquilo. Então, existe esse interior. E o Hirsch é curioso porque ele tem, num certo uma fase dele, a possibilidade de receber uma parte dessas críticas
Mas quando ele compreende melhor a relação entre a forma jurídica e a forma mercantil, ele consegue se blindar de certas críticas que eram feitas nos primeiros artigos e estudos dele. Mas, claro, aqui, como estou dizendo, estou apenas convidando as pessoas a mergulharem nessa complexa discussão que é feita no interior do livro e que vai evidenciando melhor isso que eu estou aqui suscitando. E, portanto, nessa obra, o que o leitor vai encontrar é, primeiro, uma apresentação de quem são os autores que participam desse debate, essencialmente autores alemães e autores britânicos. Posteriormente, houve um desdobramento desse debate para os Estados Unidos. Inclusive, nessa nova edição, eu adicionei isso, não havia na primeira versão do texto, então é uma novidade dentro dessa obra. E, portanto, ela se desenvolveu durante vários anos esse debate, e eu procuro explicar quem são esses participantes. Depois eu explico qual é o entorno teórico que existia e qual era o contexto histórico-social, uma época na qual havia uma ascensão dos partidos sociais-democratas, dos partidos que acreditavam no Estado como alguém que podia resolver as contradições no interior do capitalismo e propiciar um desenvolvimento sustentável, o bem-estar de todos, etc. O que, claro, veja, eu não sou aquele que vai dizer que o Estado não é capaz de trazer benefícios para a vida das pessoas por meio daquilo que ele faz. Mas o que esses autores faziam era uma crítica para mostrar a insuficiência dessa visão. Ou seja, havia, naquele momento, certo deslumbramento a respeito do que seria possível fazer por intermédio de políticas públicas, etc. E esses autores diziam, calma que existe um excesso aqui de empolgação em torno desse tema. Então, eles procuravam fazer uma crítica em torno do estado de bem-estar social, e eu procuro mostrar, então, qual era o contexto histórico em que esse tipo de teoria ela aparece. Até porque alguns autores diziam que todas as contradições do capitalismo seriam superadas pelo estado de bem-estar social. Eles diziam, nossa, quem fala isso é porque não entendeu nada do que é o Estado, do que é o direito, do que é o estado de bem-estar social, etc. Né? Então, eu procuro expor isso e depois eu propriamente desenvolvo a teoria da derivação a partir de diversos recortes em que eu vou mostrando os argumentos que são utilizados e que participam desse debate. Portanto, quem ler essa obra, garanto, chegará ao final dela tendo uma outra visão a respeito do Estado e do direito. Eu confesso que é uma obra relativamente difícil de ser lida, porque é um tema de bastante complexidade, mas eu também costumo dizer, bom, a pessoa quer entender de física quântica e falar, nossa, mas isso aqui é muito difícil. Bom, mas se a pessoa quer explicar como é que o universo funciona, ela precisa ter que lidar com as complexidades que o universo tem. Não vai ser diferente aqui no caso de uma teoria sobre Estado e Direito. Eu faço o máximo de esforço para tentar apresentar isso de uma forma muito organizada, muito didática, mas não é tal qual outras obras. Uma outra obra que eu tenho, Teoria Geral do Estado, é uma obra introdutória, ela é uma obra de leitura muito mais fácil, mas também com debates mais simplificados no interior dele. Aqui não. Aqui nós temos o coração daquilo que é necessário para toda e qualquer pessoa que quer compreender melhor o que é o Estado, o que é o direito e, como eu disse, como ele funciona, para quem ele funciona, o que ele pode ou não pode fazer nas nossas vidas. Portanto, eu reputo que essa é uma leitura muito importante, inclusive depois que eu havia lançado a primeira edição, essa obra ela passou a ser citada e referenciada em vários lugares, inclusive nos lugares assim que eu julgaria não impossíveis, mas mais improváveis. Na própria área da saúde, por exemplo, passaram a haver muitas referências à minha obra, a obra do professor Mascaro nesse tocante, porque justamente quando a gente quer discutir um tema, pegando agora algo do momento, que é a questão da pandemia, o papel que o Estado tem em relação às políticas de saúde, etc., a gente tem que ter essa compreensão mais profunda a respeito de como é que o Estado e o direito jogam dentro desse contexto. Inclusive, o professor Mascaro escreveu um livro sobre a pandemia, né, e como é que pode ser feita uma leitura a respeito dela a partir da ótica que ele já vem estudando há diversos anos aqui. Então, eu diria que é uma obra de fundamento para quem quer ter uma compreensão a respeito do fenômeno jurídico e do fenômeno
estatal, e isso vale para as pessoas que estão no direito ou mesmo fora deles. Eu também quero mencionar muito aqui que essa obra ela só foi possível, como eu disse, porque houve uma pesquisa muito extensa, vasta e, como eu disse, inédita a respeito desse tema, e porque muitas pessoas colaboraram para que essa obra ela pudesse vir à tona. Evidentemente, o professor Alisson, que me orienta lá desde o tempo de graduação, foi, sem dúvida nenhuma, um personagem fundamental para que ela pudesse ser escrita, e eu sempre quero deixar aqui registrado meu agradecimento a tudo que ele já fez por mim e vem feito, inclusive, novamente, assina o prefácio dessa obra, faz uma apresentação a respeito dela, e, portanto, agradeço demais a tudo que eu aprendi com ele e a todos esses projetos que nós estamos realizando conjuntamente. E, claro, o professor Silvio Almeida também é um personagem muito importante na construção dessa obra, porque nós fomos colegas no mestrado, quando, inclusive, tínhamos aula com o professor Alisson Mascaro, e fomos colegas também na filosofia, e, portanto, estamos aí há muitos anos debatendo vários temas de especial relevância sobre o direito, sobre a política, especialmente num momento tão agudo que são os dias atuais. É curioso porque a realidade que a gente tem no momento presente é uma realidade que seria difícil até de ser imaginada há 20 anos atrás, porque nós, inclusive, estávamos compartilhando um pouco desse otimismo a respeito do avanço em diversas áreas, em políticas públicas, em direitos humanos. Faz quase um paralelo ali com o período da década de 70, que depois sofreria o retrocesso da década de 80 e 90, com uma guinada neoliberal muito radical e um ataque muito grande àquilo que o Estado vinha fazendo do ponto de vista do bem-estar social. E é curioso porque nós estamos no momento que nós vivemos alguns anos justamente dentro de um ambiente no qual nós acreditávamos que conseguiríamos desenvolver políticas públicas finalmente para pessoas que são oprimidas, perseguidas, que historicamente não tiveram condições de se desenvolver, e agora a gente se vê numa encruzilhada, num momento muito difícil, no qual retrocessos são defendidos abertamente em termos de políticas públicas, em termos de redução da desigualdade, e a própria noção de direitos humanos e a própria noção de bem-estar generalizado da população é colocada em xeque. Ou seja, há um discurso contemporâneo no qual atacar determinadas minorias, dizer que nem todas as pessoas cabem na sociedade, ou seja, um discurso claramente falsista, autoritário, excludente, ele é assumido sem vergonha por algumas pessoas. Algo que, como eu disse, há 20 anos atrás, a gente acreditava que ninguém mais teria coragem de dizer o que é dito no tempo presente. Então, eu acho muito indispensável que as pessoas conheçam não apenas a minha obra, né, mas tudo isso que a editora Contra a Corrente tem publicado com muita qualidade, numa coleção que o professor Alisson Mascaro vem coordenando, obras como a dele, do professor Silvio Almeida e tantos outros que estão aí para discutir as perspectivas de construção de, como eu disse, um mundo mais justo. E um mundo mais justo é necessariamente um mundo no qual nós teremos mais igualdade entre as pessoas. E, portanto, é isso que essa obra procura indicar, um horizonte para a transformação das coisas, para a crítica daquilo que existe na atualidade e para que a gente possa novamente ter esperança e sonho a respeito de algo que possa ser diferente e, sobretudo, melhor. Agradeço muito a ocasião de estar aqui junto com os meus amigos e de estar junto aqui com a editora nesse evento que marca novamente o lançamento da minha obra. Muito obrigado a quem está acompanhando esse vídeo e que será agraciado agora com as palavras do professor Silvio e do professor Alisson. Obrigada, professor Camilo. Acho que sua explicação foi mais do que convidativa para que as pessoas adquiram e se inspirem aí na sua obra, que de fato é brilhante. Então, nesse momento, passo a palavra para o professor Silvio para que faça suas considerações, sua exposição, em torno de 15 minutos. Lógico que eu não vou cometer a indelicadeza de interrompê-los, porque professores, para mim, são entes sagrados, eu não interrompo o professor, mas fique à vontade, temos aí mais ou menos uns 15 minutos. A palavra está com o senhor. Calma aí, eu acho que está o seu áudio mutado ainda. Só um minuto. Eu acho que isso eu tenho que fazer. Ok, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos e todas. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, um momento especial
não só para mim, mas para todos aqueles e aquelas que, enfim, que têm uma preocupação com o conhecimento, com a ciência, enfim, com uma abertura de novos horizontes e de possibilidades, que é justamente isso que o professor Camilo nos traz com esse trabalho, que é um trabalho que reputo eu um dos mais importantes no campo da teoria política e da teoria do direito. A obra do professor Camilo, na minha concepção, se inscreve dentre as 3 obras mais importantes recentemente publicadas acerca do Estado e do direito, né? E ao lado da obra dele incluo Estado e Forma Política, do professor Alisson Mascaro, que aqui está, e ao qual eu quero também dirigir algumas palavras específicas, porque esse momento, sem dúvida, é um momento que deve muito a ele, né? E também o livro também já mencionado pelo professor Camilo aqui, que é a Teoria Materialista do Estado, de Joachim Hirsch. Então, considero eu que Teoria Derivacionista do Estado do Direito, Estado e Forma Política e Teoria Materialista do Estado são 3 livros absolutamente essenciais para quem quer entender, para quem quer estudar o Estado, como disse muito bem o professor Camilo, a partir das complexidades que o tema necessariamente traz. Quem é meu aluno, quem me conhece, sabe que a noção de complexidade é fundamental, ou seja, nós temos que lidar com as complexidades para que possamos entender, de fato, de maneira científica, realmente científica, o que as coisas realmente são. Então, são 3 livros que acredito eu que dão uma perspectiva científica acerca do que é o Estado. Então, o livro do professor Camilo deve ser celebrado de maneira efusiva, a publicação desse livro, a divulgação desse livro. Parabenizo, portanto, desde já, a editora Contra a Corrente, pela iniciativa, pela visão, pela oportunidade de publicar esse livro tão importante. Então, dito isso, quero falar um pouco mais do livro, mas eu quero cumprimentar também de maneira especial, além das pessoas que fazem parte da editora, a Fabiana, faço o nome da Fabiana, cumprimento também minha aluna, a Natália, muito querida, né, que está aqui, a Natália que me deu a honra de poder ser o seu professor, uma aluna brilhante, e o reconhecimento que ela angaria e também o fato de ter uma obra publicada por uma editora que publica obras tão importantes como a que hoje está sendo por nós celebrada, é também uma prova da qualidade dessa aluna e aqui porque eu tenho muito respeito e muita consideração. Last but not least, importantíssimo, fundamental, o professor Alisson Mascaro, meu professor, meu mestre, aquele que muito me ensinou e ainda me ensina, e mais do que isso, aquele que eu tenho a honra de chamar de amigo, né? Professor Alisson Mascaro, né? Um grande amigo, um grande parceiro, uma pessoa especial. Professor Camilo Noda Caldas, quero falar sobre o seu livro, quero destacar pontos fundamentais do seu livro. O senhor, professor, que além de ser um brilhante intelectual, é um dos seres humanos mais incríveis e mais especiais que conheço, que além de um compromisso inabalável com a construção de um mundo justo, é também um homem leal, né? O professor Camilo é um homem leal. Isso é importantíssimo destacar no mundo de hoje. Leal aos ideais, né, que justamente são esses ideais que conformam também a sua atividade intelectual. Isso se faz perceber pelo enorme compromisso que ele tem com a pesquisa. É uma pesquisa de um homem rigoroso, de um homem cuidadoso, que tem cuidado com as coisas, que sabe da delicadeza, que sabe da agudeza, que sabe da gravidade das questões que ele enfrenta. E é justamente alguém que tenha esses profundos compromissos com a construção de um mundo melhor
é que se poderia esperar um livro como esse, um livro que eu testemunhei a construção. Testemunhei a construção, o professor Camilo lidando com intrincados problemas teóricos, mas não só isso, intrincados problemas teóricos em alemão, né, que o professor Camilo teve que enfrentar, teve que aprimorar, e eu vi isso, eu fui testemunha disso, né, de como ele enfrentou com denodo, com coragem, com rigor, problemas teóricos numa língua que nós sabemos que não é das mais fáceis, né, e sabemos nós o quanto isso implica também penetrar em tramas, né, do pensamento que se tornam ainda mais complexas, dado o modo com que a linguagem é constituída. Então, o professor Camilo, portanto, essa característica dele da lealdade, né, se dá no plano político, no plano acadêmico e também no plano pessoal. É o que tem que ser exaltado, e vocês vão notar isso nesse livro, né, na construção desse livro, na linguagem rigorosa, na pesquisa muito bem fundamentada. É um livro cheio de referências, um livro muito bem referenciado, e faz o papel que os livros, cumpre o papel que os livros têm, né? Que é justamente permitir a continuidade da pesquisa a partir do ponto em que o pesquisador ele parou. Ou seja, o livro do professor Camilo Holanda Caldas cria para nós brasileiros um programa de pesquisa. Eu devo dizer que as pesquisas iniciadas pelo professor Alisson Mascaro e pelo professor Camilo Caldas sobre Estado têm me servido como bússola no olhar que hoje dirijo para a construção do Estado brasileiro. Então, eu diria que qualquer pessoa que hoje quer estudar o Estado, seja em qualquer circunstância, de maneira sofisticada, precisa passar pelas obras do professor Alisson e do professor Camilo. Mais uma vez, que me servem de esteio para que eu possa estudar as coisas que estudo hoje. Tanto no que se refere à política, à filosofia, até à questão racial. São livros fundamentais. Agora, se eu tivesse que destacar 3 pontos no livro do professor Camilo Caldas, que fazem do livro dele um livro inovador, e ele já disse o que significa inovação para quem faz ciência, para quem faz filosofia, para quem estuda filosofia e para quem é do campo da ciência. A inovação significa justamente apresentar, quando isso é necessário, uma perspectiva original a respeito de temas que já fazem parte da tradição. É isso. Ou seja, os nossos problemas não são inventados a partir do nada. Nós, especificamente, que estudamos o mundo a partir de uma perspectiva, que é a perspectiva da ciência, nós sabemos que um olhar sobre a sociedade implica necessariamente um olhar sobre o funcionamento do capitalismo. E, nesse sentido, a inovação seria justamente, nesse caso, especificamente do professor Camilo, reunir e nos apresentar, nós brasileiros, a melhor compilação, a melhor organização, a melhor análise feita sobre esse debate que teve lugar no final dos anos 70, que avançou nos anos 80, que é a teoria da derivação do Estado. Então, o professor Camilo ele consegue, primeiro, nos colocar nesse livro no ambiente em que aquele debate ele foi construído, ou seja, nós entendemos as circunstâncias a partir das quais as ideias mobilizadas pelos autores da teoria da derivação do Estado, elas se nos apresentam. Então, estamos ali diante de uma circunstância em que se debate o que é o chamado estado de bem-estar social, welfare state, diante de uma crise do capitalismo, que é também uma crise civilizatória. Então, profundas mudanças no regime de acumulação capitalista que geram também transformações no modo de regulação. Então, o Estado, portanto, ele ganha novos contornos. Agora, que contornos são esses? Que transformações são essas? São transformações no Estado ou na forma de intervenção do Estado?
O que significa a relação, qual é a relação que há, portanto, entre Estado e economia, entre Estado e sociedade? E as instituições do Estado diante das mudanças econômicas, como ficam? Eu que são uma série de perguntas que vão gerando muitas respostas de diferentes autores, e eis que a teoria da derivação apresenta uma resposta que é muito original, né? Reforçando, e dessa vez, não apenas reforçando, mas estabelecendo as mediações, o que é muito importante, que criam um nexo entre o Estado e a forma Estado e também o processo de reprodução do capital. Então vejam que a teoria da derivação ela coloca isso no centro do debate, por meio de uma série de autores que têm divergências entre si, como foi colocado aqui pelo professor Camilo, e que no livro é explicado de maneira magistral, mas vejam que é um debate absolutamente importante, principalmente quando se começa já a sentir um certo saudosismo, né, uma certa, vamos dizer, uma certa melancolia no que se refere ao fim do chamado estado de bem-estar social. Então vejam que isso vai criando um saudosismo, vai criando a ilusão de que em outros tempos o Estado era diferente, em outros tempos o Estado era mais legal. E muitos, inclusive, John Holloway, que o professor Camilo ele é um dos autores que o professor Camilo estuda e que fazem parte da teoria da derivação, ele vai olhar para o que nós estamos vendo hoje, né? Ou seja, essa ideia de que é possível voltar ao estado keynesiano. John Holloway chama isso de uma peligrosa ilusão, né? Em espanhol, o livro, mas uma perigosa ilusão. A ilusão de que se poderia voltar a retornar ao estado de bem-estar social, como se o Estado fosse um ente autônomo. Então, vamos lá, eu quero destacar 3 ideias aqui do livro do professor Camilo, quero só, acho que tudo que está sendo dito aqui apenas é para abrir o apetite para aqueles que querem ler esse livro e para aqueles que querem, de fato, transformar-se a si mesmos, né? Que é o que a gente espera numa leitura. 3 pontos que destaco. Primeiro deles, primeiro ponto, que a teoria da derivação do Estado e do direito, muito bem colocado pelo professor Camilo, ou seja, quando ele coloca e do direito, o professor Alisson Mascaro tem insistido muito, tem nos ensinado de que pensar o Estado é pensar o direito. E pensar o Estado do direito é pensar o que significa viver sob a lógica do capital. É isso que ele tem nos ensinado. Então, o professor Camilo ele não faz um livro, não é a teoria da derivação do Estado, é da derivação do Estado e do direito. Portanto, esta é a grande contribuição na minha concepção. Vamos falar disso daqui a pouquinho, no final. Mas a questão é, primeiro ponto que eu destaco, a teoria da derivação do Estado do direito, como demonstra o professor Camilo, coloca a especificidade do Estado no capitalismo. O Estado ele é algo específico quando se trata de falar do capitalismo. Significa dizer que o Estado é a forma política que decorre, que deriva, como o próprio nome diz, deriva da sociabilidade capitalista. O Estado, portanto, é a organização possível, é o horizonte da política quando se está diante da lógica do capitalismo, que é a lógica de uma sociedade necessariamente, estruturalmente dividida em classes, uma sociedade cujo funcionamento e cuja estruturação se dá a partir das trocas mercantis essas determinadas pela organização do trabalho, pelo trabalho predominantemente assalariado. Então vejam que eu tenho alguns pressupostos, conflitos que são estruturais, sendo que o conflito de classe é aquele que se nos aparece de maneira mais evidente, mas há outros antagonismos sociais. Diante de uma sociedade como essa, a forma estatal, portanto,
deriva-se a forma estatal. Então, com isso, mas mais do que pensar isso, a teoria da derivação também afasta certas afirmações que se dão, inclusive, no campo do marxismo. Né? Vejam que eu tenho aqui um grau de sofisticação. Portanto, a ideia de associar o conteúdo do Estado aos interesses da atuação estatal com os interesses da classe dominante, no caso a burguesia, isso é afastado, ou seja, em nome de algo mais complexo. O que se dá, de fato, é que o Estado ele não está a reboque da classe dominante, mas está a reboque da continuidade da manutenção do processo de reprodução do capital. Esse é o ponto. Tá? Não são os interesses especificamente da classe dominante, mas a manutenção da sociedade de classes. Esse é um dos pontos aqui. E mais do que isso, a reprodução das condições em que o capital se torne possível. Então esse é o ponto. Outra coisa também é que a teoria da derivação, ela se opõe também às ideias de capitalismo monopolista, enfim, todas aquelas ideias que nos anos 70, Habermas, Klaus Hoff e tantos outros apresentam, tentando compreender o que é o Estado, tentando nos explicar o que é o Estado. A teoria da derivação ela vai nos fornecer uma explicação muito mais sofisticada, muito mais complexa, e mostrando como palavras que estão no livro, como a anatomia da sociedade civil é o que explica o Estado. A anatomia da sociedade civil é que explica o Estado. E é justamente olhando a anatomia da sociedade civil a gente entende porque apenas no capitalismo é que a política ela aparece como algo separado do todo da sociedade civil. Ou seja, uma separação que é estrutural e que deriva, portanto, da sociabilidade estabelecida pelo capitalismo. Agora, mais uma coisa importante, veja só como a teoria de derivação ela dá passos que vão muito além daquilo que se estabelece como o lugar comum, é que o Estado é pensado não a partir de categorias políticas, como, por exemplo, fez Poulantzas. O Estado é pensado a partir de categorias econômicas. Essas categorias, inclusive, derivam do marxismo. Ou seja, por exemplo, valor, mais valor, fetiche. Então vejam que são categorias que são diretamente retiradas, né, das análises que Marx fez do funcionamento da economia capitalista, da sociedade capitalista, sendo mais preciso. Então, esse é um salto fundamental. Segundo ponto que eu destaco, vejam que a teoria da derivação ela vai nos apresentar uma perspectiva diferente sobre a relação entre o Estado e a sociedade, de uma maneira geral. Inclusive, a gente pode dizer o seguinte, que o que está em jogo aqui é entender o Estado como um capitalista coletivo ideal, né? Ou seja, esse é um segundo ponto importante. Então vejam que esse ponto talvez seja um dos pontos mais complexos e interessantes do livro do professor Camilo, porque uma série de debates muito atuais vão aparecer diante de nós. Querem ver alguns debates, só para dar um gostinho? Olha só, quando a gente começa a questionar qual a relação entre Estado e sociedade civil, que é uma relação complexa, como vimos, porque se trata de pensar o Estado como um ente que é separado, mas ao mesmo tempo estruturalmente relacionado, né, ligado ao próprio processo de reprodução do capital. Mas como é que a gente pensa essa unidade contraditória, né, usando um termo de Poulantzas, né, a respeito do Estado? Como é que a gente pode pensar isso? Então vejam só, assuntos que derivam disso. Primeiro, assunto clássico. Reforma ou revolução? No campo das estratégias políticas, é possível, portanto, pensar
em mudanças efetivas para a classe trabalhadora, né, por meio de reformas, por meio da tomada do poder do Estado, organizada pelas normas jurídicas, por meio do processo eleitoral, por meio da democracia liberal, ou seja, como é que funciona, como a gente consegue pensar nas estratégias de transformação social, né, levando em conta essa relação do Estado e das suas instituições com a sociedade civil? Ou não? Ou o grande drama, né? Bernstein, Rosa Luxemburgo, ou o caminho é um caminho revolucionário, necessariamente. É preciso justamente romper com os esquemas de reprodução da sociabilidade capitalista. Me parece que a teoria derivacionista do Estado nos dá a resposta, a partir do momento em que, se há uma relação inextrincável entre capital e Estado, entre capitalismo, melhor dizendo, e Estado, as mudanças que realmente são efetivas e que poderiam romper com as mazelas do capitalismo, são mazelas estruturais, não se dão no campo moral, não se dão no campo da vontade política, é necessariamente romper com esta relação. Não é transformar o Estado, porque transformar o Estado, dada a relação entre Estado e sociedade civil, entre Estado e economia, é, portanto, mudar as condições de reprodução da vida material. E, nesse sentido, a revolução é o caminho. Agora, quais são as estratégias, o que isso significa, essa é uma outra discussão, mas o horizonte aqui está dado. Né? A partir do momento em que se tem a ciência do que é o Estado. A ciência do que é o Estado nos leva à inevitável conclusão de que podemos fazer reformas? Podemos, mas elas são insuficientes para transformar a situação existencial daqueles que sofrem e daqueles que morrem nas condições em que o capital se apresenta. Outro ponto importante é porque uma ciência acerca do Estado, ela também, que a teoria da derivação nos apresenta, é justamente romper com os fetichismos, né, em torno do Estado. E são dois, basicamente. Primeiro, a reificação da forma política, né, e da forma jurídica, a reificação, ou seja, como se fossem coisas no sentido de ter vida própria, como se as normas, como se as leis, como se o direito pudessem ter um poder dissolvente em relação ao poder econômico, né, que é o que a gente ouve muito, ou seja, o direito pode barrar e colocar limites ao poder econômico. É como se o direito fosse, de fato, uma coisa física, uma barreira, uma cerca, um muro que pudesse nos proteger de todas as mazelas e as desgraças que é viver na sociedade da mercadoria. Então, veja que isso é uma reificação, né, do direito, da norma, do papel dos juristas. E o outro ponto também, outro fetiche, né, é o fetiche da autonomia do Estado, da autonomização do Estado, também que o professor Camilo vai colocar muito bem, né, de maneira muito precisa. Então, na verdade, o que eles vão demonstrar aqui é que o Estado ele precisa, inclusive, superar os interesses dos capitalistas individuais. Uma vez que a lógica que lhe dá movimento não é a lógica da produção da mais-valia, do mais-valor, o Estado, portanto, ele pode funcionar como vamos dizer assim, como uma instância, entre aspas, como uma instância produtora das condições em que a troca de equivalentes vai se tornar possível. Então, as condições para a troca de equivalentes vai se tornar possível justamente porque o Estado vai se estabelecer, portanto, acima dos interesses dos capitalistas individualmente. Uma pergunta que é feita: por que a burguesia, quando se organiza na forma de Estado? Justamente porque um capitalista individual não teria as condições, não tem historicamente e logicamente, que é uma outra discussão, de estabelecer as condições. E o terceiro e último ponto, esse encerro, é em relação
a forma jurídica, a forma jurídica. E vejam, eu acho que, nesse sentido, o fato do professor Camilo ser um exímio pensador do direito, um teórico do direito, um jurista, isso dá uma vantagem impressionante nas suas análises sobre o Estado, que é, por exemplo, a condição do professor Alisson Mascaro, ou seja, são os teóricos do direito, justamente por dominarem essa linguagem da teoria do direito, portanto, eles dominam justamente como a ideologia jurídica pretende se manifestar como ciência, é que eles conseguem perceber, portanto, todos os problemas, as lacunas que as análises mais corriqueiras sobre o Estado acabam cometendo. Então vejam que eles trazem para o centro da reflexão sobre o Estado os derivacionistas, o que é reforçado pela obra do professor Camilo, o nome do jurista Yevgeny Pachucanes. Pachucanes, portanto, ele se torna um dos pilares fundamentais daquilo que a teoria da derivação produziu de mais sofisticado. E por que o Pachucanes é tão importante? Porque o Pachucanes ele consegue formular a pergunta fundamental sobre a derivação, né, que vai animar a derivação, consegue também colocar a pergunta sobre o Estado no campo também da troca mercantil ou da equivalência. Então, vejam, se o direito ele é aquilo que permite a equivalência entre os trocadores de mercadoria e entre as mercadorias o que fornece equivalência é o dinheiro, né? Então vejam que o Estado também vai garantir as condições gerais em que essa equivalência vai se estabelecer. Então vejam que a pergunta que o e a forma com que ele demonstra a equivalência entre forma jurídica e forma mercantil serve também para que seja possível pensar o Estado, né, como primus inter partes, quer dizer, como aquele que vai, né, se estabelecer a partir de uma perspectiva particular, específica, mas que vai dar e fornecer as condições gerais para a troca mercantil, né, de forma generalizada. Então, acho que esses são os 3 pontos mais importantes, né, que devem ser destacados. Né? E vejam, portanto, que é um livro de teoria política, é um livro de ciência política e é um livro de teoria do direito. E é um livro que não separa essas dimensões, justamente porque acho que é uma das teses fundamentais do livro e retirada dos derivacionistas é que essas dimensões não podem ser separadas. Justamente. Na análise, uma análise científica, ainda que as teorias tradicionais e a própria dinâmica da sociedade capitalista nos leva a essa separação, um olhar científico sobre o problema nos leva, portanto, a reunificar o olhar sobre esses fenômenos. Então, eu convido a todos a ler esse livro fenomenal, fantástico, necessário, imprescindível, e cumprimento mais uma vez a editora Contracorrente pela publicação, professor Alisson Mascaro, que aqui está, meu amigo, meu companheiro, meu professor, e que nos estimulou, né, a perseguir esses caminhos, que de fato são os caminhos que interessam, e ao professor Camilo, né, pela amizade, pelo companheirismo, pela dedicação, pelas lições que me dá na nossa convivência diária. Então, professor Camilo, seja feliz com essa obra, né, com esse relançamento desse livro tão importante, e que todos nós vamos fazer o máximo, e principalmente no momento que estamos agora, para que as pessoas tenham acesso a essas ideias, a essa perspectiva sobre o Estado, que é a perspectiva realmente científica acerca do Estado. Muito obrigado. Não sei se todos viram aqui, eu estava anotando, enquanto ambos professores Camilo falando, porque, não sei vocês, mas eu estou em aula. Eu estou me sentindo em aula e anotei tudo que vamos falar e certamente vou anotar enquanto o professor Alisson falar também.
Professor Silvio, muito rapidamente, muitíssimo obrigada por toda a sua gentileza imerecida, a honra é minha de ser sua aluna. Aliás, muito antes de conhecer os 3 professores aqui, eu já conversei com os senhores, não sei se o senhor sabe, porque, na verdade, eu sou meio doida, então, quando eu leio os livros, e eu já li dos 3, logicamente, eu faço meio que um exercício de que eu estou perguntando para o autor, e o autor está me respondendo, e há uma conversa, até pela clareza e pela didática dos 3 aqui, a conversa fluiu bastante. Então, eu já os conhecia antes de me conhecerem. E, então, muito obrigada por ter me ensinado tanto. E, aliás, eu não ia me entregar. Falei para a Fabi que eu não ia me entregar, mas vou ser obrigada a me entregar, até porque a nota já está postada, não estou mais em avaliação. Mas vou ser obrigada a mencionar que, para a matéria do professor Silvio e do professor Orlando Vilas Boas, em Teoria Geral de Direito, lá no Mackenzie, todos aqui, logicamente, conhecem a matéria, nós tivemos que, lógico, cada um de nós, para a nossa avaliação, realizar um artigo, né, sobre os debates, algum dos debates, né, do semestre, e eu tive a audácia, não sei de onde que saiu, de escrever um artigo, uma visão crítica, aliás, uma visão contrastada entre a visão do professor Alisson sobre a filosofia do direito, sobre a divisão da filosofia do direito, em contraste com o Wilfred Walushaw. E no começo eu estava morrendo de medo, falei para o professor Silvio, falei para o professor Orlando, falei, quem sou eu para discordar do professor Alisson? Socorro! E aí eles disseram, mas faça porque é um diálogo que está demonstrando o quanto você admira o autor e o quanto você aprendeu com ele, aliás, o suficiente para conseguir enxergar visões diferentes que você tem. E aí foi isso que eu fiz, com coragem. Professor, eu vou até enviar para o senhor, professor Alisson, para ver se você gosta do artigo, se eu fiz alguma besteira. Mas aparentemente deu bom, aparentemente deu certo. Isso tudo só para dizer que, então, como o próprio professor Camilo disse, nossa estrela de hoje, o professor Alisson é o eixo que nos junta a todos aqui, que, enfim, fruto da nossa admiração. Então, professor Alisson, a palavra está com o senhor. Minha saudação a todas e todos, uma alegria estar nesse momento do lançamento do livro do meu querido Camilo Noda Caldas. Cumprimento a Natália, cumprimento a Fabiana, a todas e todos da editora Contracorrente, nas figuras dos queridos amigos Rafael Valim, Gustavo Marinho, e em nome do Fernando Pereira, a todas e todos que estão nos bastidores da editora Contracorrente. Silvio querido, Camilo querido, professores de tanta expressividade, meus antigos alunos e orientandos, a quem eu quero tão bem. Nesta ocasião, é uma alegria muito especial para mim ver ser publicado este livro, A Teoria da Derivação do Estado do Direito, de Camilo Noda Caldas, nesta edição que faz crescer a coleção Pensamento Jurídico Crítico, que organizo na editora Contracorrente. Esta edição faz sequência ao livro da querida minha antiga orientanda, Thailise Leite, que discutiu a crítica ao feminismo liberal, e agora este livro de Camilo Noda Caldas, que mais uma vez volta ao público para grande acesso de todas e todos, leitores desta obra. Eu quero dizer da especial alegria por ver este livro central de ideias decisivas que são originalmente a pesquisa do meu querido Camilo Caldas no seu doutorado na Universidade de São Paulo. Eu fico muito feliz ao ver essas pesquisas sendo disponibilizadas ao público para que se possa com elas esclarecer e melhor compreender o quadro da política do Estado do direito na sociedade capitalista. Eu quero dizer da importância deste livro pelo resgate daquela que é a mais avançada e mais alta leitura científica sobre a sociedade. É o marxismo. Esta percepção, infelizmente, não é comum nas universidades, não é comum no ambiente jurídico, no ambiente da teoria política. O marxismo, que é efetivamente o grau mais avançado da ciência, é abominado pela média do dia a dia. Por que isso acontece? Porque efetivamente nós vivemos confortavelmente no solo do pensamento capitalista. Nós vivemos das migalhas do capital. E por causa disso, por vivermos da migalha do capital, nossa leitura de mundo, via de regra, é liberal, defende o Estado, crê que o Estado é uma instituição a favor do bem de todos, do bem comum.
Exatamente esta percepção média e também medíocre sobre Estado, direito e instituições, ela é desmontada quando se consegue cientificamente descobrir qual a base material da sociabilidade capitalista. O Estado não é neutro, é derivado das relações de exploração, das relações da mercadoria. Por isso, esse livro de Camilo Onoda Caldas é a teoria da derivação do Estado e do direito. O Estado é derivado da exploração capitalista. O direito é a forma que permite com que 99% da humanidade sejam explorados por 1%. Porque 1% detém os meios de produção, nós que somos 99% e não detemos os meios de produção, então nós vendemos força de trabalho porque não temos acesso aos meios de produção e por causa disso então se faz a máquina da exploração do capitalismo. O direito é derivado das relações produtivas de organização de circulação também do capital. O direito é derivado da forma mercadoria e da valorização do valor. Então, com isto, esta leitura que o meu querido Camilo faz sobre a teoria da derivação do Estado e do direito contribui de modo pronunciado para que nós conheçamos qual o estado da arte e da ciência sobre a política na sociedade contemporânea. Esta leitura que foi descoberta por Marx, depois foi redescoberta por Pachucanes, e a partir daí teve um apogeu e um crescimento intelectual extraordinário, ela foi esquecida por muito tempo no século XX. Meu querido Silvio lembrou na sua fala do quanto esta leitura foi abominada historicamente. E, no entanto, ao final do século XX, esta leitura foi trazida à tona, em especial, por um conjunto de teóricos da Alemanha, da Inglaterra e depois por muitos outros países do mundo que fizeram o debate da derivação. Como é que o Estado e o direito são formas derivadas do capital? Quais são as possibilidades de compreensão mais avançada acerca deste fenômeno da derivação? A partir de Joachim Hirsch, em especial, deste excepcional pensador do marxismo alemão, de uma obra vastíssima, de grande impacto, mas também com outros debates na própria Alemanha, tantas e tantos, como Altvater, Elmar Altvater, mas também na Inglaterra, como John Holloway, como Bob Jessop, Solo Picciotto, e por tantos lugares do mundo, também nos Estados Unidos. O professor Camilo se ocupou também de observar como andavam as teorias da derivação em outros ambientes. Por todo esse espectro de pensamento sobre o Estado, nós temos efetivamente a mais alta ferramenta para a compreensão política e jurídica dos nossos tempos. Me dá muito orgulho ver o lançamento deste livro do meu querido Camilo, cujo tema para este livro, que foi o tema do seu doutorado, eu rascunhei num papel quando ele estava comigo no restaurante, almoçando, que era exatamente para as preliminares, este almoço da sua conversa sobre a pesquisa de doutorado. Desde lá até os dias de hoje, quando Camilo foi para a Alemanha buscar os originais desse debate, quando foi avançando com esta reflexão, quando defendeu o seu doutorado e agora, quando mais uma vez esta obra se torna acessível ao público mediante esta coleção tão especial da Editora Contracorrente, me dá alegria observar a coragem, a determinação, o rigor científico extraordinário que animam a esta obra, a este livro, a teoria da derivação do Estado e do direito. É preciso romper com as ilusões de que o capitalismo tenha conserto. É preciso romper com as ilusões burguesas de que a sociedade que serve para explorar e usa a arma para matar nossas irmãs e irmãos, esta sociedade seria aquela que um dia deixaria de matar e faria viver. É preciso transformar a sociedade. E a única leitura possível para ler a transformação social é aquela que chega na materialidade das relações políticas, econômicas, jurídicas e sociais. Este livro de Camilo Caldas é o guia para conhecermos
estes debates do dia de hoje. Já não é mais possível, depois de 2 séculos, pelos quais o Estado e o direito são ferramentas da exploração, dão golpe dia sim, dia não, mantêm segregados os nossos irmãos e irmãs pobres, em sociedades racializadas como a do Brasil e dos Estados Unidos, pobres, negros, em sociedades patriarcais como tantas do mundo como as nossas, mulheres, os de periferia, os de subúrbio, toda a classe trabalhadora do mundo. Não é mais possível pensarmos nós que nós vamos fazer concórdias liberais pelas quais o Estado será o que ele não é. Um Fusca não voa, ele não é avião. Um Fusca anda na terra. E um avião não anda no mar. O avião não está se portando como submarino. A forma do avião é para voar. A forma do submarino é para estar debaixo d'água. A forma do Estado é para ensejar a exploração especificamente capitalista, do capital. O Estado não pode ser outra coisa a não ser o elemento que garante a exploração, que garante a propriedade privada, que garante isto que se chama de ordem. E isto que se chama de ordem é exatamente a organização do sangue escorrendo da maior parte da humanidade. Então, quando deixarmos simplesmente de limpar o sangue e passarmos a lutar para que não escorra mais sangue na humanidade, neste dia uma obra como esta de Camilo Honório da Caldas será lida como obra fundamental. Mas já é hoje fundamental e acessível a todas e todos que queiram dar este passo inicial, porque a esperança de saber melhor em termos de ciência é a energia fundamental para a luta que seja concreta, que seja efetiva e que saiba se direcionar no sentido da transformação. Querido Silvio, querido Camilo, querida Natália, todas e todos da Editora Contracorrente e você que nos acompanha. É uma ocasião muito ímpar esta do lançamento de Teoria da Derivação do Estado e do Direito. Convido a todas e todos para que possam ler esta obra que orientei, da qual fiz o prefácio e que agora, como coordenador desta coleção, dou o ensejo de que se possa publicá-la e dá-la ao acesso público pela Editora Contracorrente. Faço votos de que esta leitura seja para todas e todos muito profícua, porque efetivamente é um dos tijolos fundamentais para a construção da fortaleza da luta na sociedade capitalista contra ela nos dias atuais. Parabéns, obrigado. Muito obrigada, professor Alisson. Fala sempre como aulas também, e sempre muito bem contundentes. Professor Camilo, então a gente está encerrando aqui a aula exclusiva. Infelizmente, por mim, eu estava muito feliz de retornar à aula em junho, apesar de ter terminado já as aulas da pós. Mas então retorno a palavra, professor Camilo, para suas considerações finais, para que a gente possa logo em seguida encerrar. Já agradeço a todos aqui, não só a editora pela oportunidade de participar aqui como mediadora, mas também aos professores pela gentileza e pelo carinho. Professor Camilo, está com o senhor. Bom, quero agradecer novamente, né, a oportunidade de estarmos juntos, nós aqui nesse vídeo e com as pessoas que nos assistem, e usar como mote exatamente isso que o professor Alisson e o professor Silvio disseram. Nós estudamos temas, mas não apenas para estudá-los, mas para pensar um mundo e uma realidade diferente. E esse livro é, sobretudo, um convite a uma tão necessária transformação que se faz nos tempos de hoje e para tempos vindouros. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Agradeço novamente a editora, ao meu querido amigo Silvio, ao meu querido mestre e amigo Silvio, Alisson Mascaro, pela presença aqui, e nos veremos ainda em outras ocasiões. Obrigada, pessoal. Até mais.